As primeiras manifestações artísticas remontam desse período dito pré-histórico, com os primeiros seres humanos a habitar o planeta, com o que se convencionou chamar de arte rupestre. E por que rupestre? Porque rupestre se refere à rocha, o que é constituído em rocha. E você sabe que as cavernas já foram muito utilizadas como abrigo, habitação, templo, local de praticar ritos, manifestações religiosas, etc. Precisamos entender que as manifestações que hoje chamamos de artísticas, de alguma forma foram ocorrendo talvez espontaneamente desde os primórdios. O cara que fez uma pintura na parede da caverna provavelmente não pensou: estou produzindo uma obra de arte para a posteridade. Não, mas também não sabemos o que de fato ele pensou, qual a razão de tudo isso. Mas podemos especular. Talvez, a princípio, tenha sido uma maneira de se comunicar, contar uma história, registrar feitos, relatar ou ilustrar um fato, criar uma estratégia de sobrevivência, caça ou guerra, de transferir conhecimento, registrar e marcar o tempo, criar, ilustrar e impor regras e leis, de estruturar rituais religiosos, estabelecer relações com os deuses, criar e usar símbolos de identidade de clãs ou tribos e hierarquias, incluindo pinturas corporais, as tatuagens. Sim, as tatuagens remontam desses tempos. Enfim, as manifestações artísticas contribuíram muitíssimo para a estruturação de grupos e sociedades, mantendo e propagando suas culturas. E nunca é demais lembrar o quanto a preservação e o estudo desses registros são determinantes para entendermos a nossa história. No entanto, são peças de um quebra-cabeça muitíssimo complexo que arqueólogos, antropólogos, paleontólogos, cientistas, historiadores dedicam suas vidas a decifrar e montar. Tente visualizar, fazer um exercício de imaginação. Tente ouvir os sons, sentir o cheiro, a temperatura. Imagine um grupo de pessoas nesse período dentro de uma caverna, em volta da fogueira, se aquecendo, se alimentando. Como elas estariam vestidas? Será que com peles, palhas, folhas? Talvez se comunicando com sons e gestos, descrevendo lugares, relatando façanhas, perigos, caçadas, dançando, tocando tambores, flautas de ossos, de bambus, imitando os sons da natureza, dos animais, deixando as marcas das mãos nas paredes das cavernas, desenhando, pintando figuras fantásticas como o bisão, cenas de grupos caçando, riqueza e mistério. Muitos registros já foram encontrados em paredes de cavernas, como a de Altamira, na Espanha, a caverna de Lascaux, na França. E no Brasil, no Piauí, temos a Serra da Capivara, Parque Nacional Serra da Capivara, criado em 1979. E eu peço licença para render homenagens à arqueóloga responsável por isso, Neide Guidon, nascida em 1933. Brava guerreira da arqueologia brasileira. Gratidão imensa. Existem tantos outros sítios arqueológicos no Brasil e mundo afora que nos deixam de boca aberta.
tentando entender e decifrar como, quem, por que fez todos esses trabalhos. Que pistas nos dão? Já pensou sobre isso? Mas a arte rupestre não é só pintura na caverna. A arte rupestre se manifesta de diferentes formas usando diferentes técnicas. E quais? As pinturas em cavernas que mencionamos são os pictogramas, que, penso eu, além das paredes das cavernas, pode ter sido produzido em outros suportes, como madeira, cerâmica, etc., mas que talvez não tenham sobrevivido ao tempo. E você já se perguntou como essas pinturas resistiram tanto? Do que elas eram feitas? Eles usavam, sabe o quê? Pigmentos naturais como sangue, terra, frutas, carvão, gordura, e olha que sobreviveram até hoje. Outra forma são os petróglifos ou petroglifos, que são gravuras realizadas em pedras, que são formas e símbolos gravados, escavados, esculpidos, feitos sulcos nas pedras, usando alguma ferramenta de entalhe que, a depender da época, poderia ser uma lasca de uma pedra mais resistente. E veja essa pedra, conhecida como a Pedra do Ingá ou Itacoatiara. E o mais legal é que esse incrível monumento da arqueologia fica onde? No Brasil, no estado da Paraíba, no município de Ingá. Já os geoglifos são figuras muito grandes, feitas em grandes extensões de terra, seja plana ou montanhosa. A construção pode ser realizada com a adição ou subtração de material. Como? Criando um relevo positivo quando acrescenta pedras ou negativo quando escavado. Essas criações são geralmente imensas e exigiram certamente muito trabalho, muita gente por muito tempo. Pense que do chão não se vê nada, não se percebe essas formas. Elas são visualizadas do alto, em avião ou com drones ou subindo imensas torres instaladas para os turistas. Muitas foram descobertas apenas quando sobrevoadas por aviões lá no início do século passado, como, por exemplo, as famosas linhas de Nazca, a aranha, no deserto de Secura, ao sul do Peru. Olha esse gato na montanha, tem 2.000 anos. A estimativa é de que eles tenham sido criados entre 500 a.C. a 500 depois de Cristo. E muitos outros desenhos. Legal, né? Pense em como pode ter sido o processo de criação, planejamento e execução. E principalmente porque também tem esculturas incríveis, como a famosa Vênus de Willendorf, porque ela foi encontrada em 1908 na vila austríaca de Willendorf. E ela foi esculpida em pedra há 30.000 anos atrás. Olhando assim, parece grande, né? Mas não, ela é pequenininha, ela tem apenas 11,1 centímetros de altura, mas é uma gigante da nossa história. E o que podemos observar até aqui com esses exemplos? Que sempre existiu a necessidade de representar as coisas reais, mesmo que de forma mais estilizada, que seria assim uma maneira mais simplificada de representar as formas, como verificamos claramente nos desenhos de Nazca
e de tantas outras civilizações do continente americano, as ditas pré-colombianas, os maias, os incas, os astecas e tantos outros anteriores, estendendo também para a arte indígena ou dos povos originários, mesmo em diferentes locais e períodos, porque ocorreram muitas similaridades no referente às formas, ideias e conceitos. Lembrando que eu estou apenas contextualizando para enxergarmos o tabuleiro como um todo. Porém, a cada civilização caberiam estudos e estudos específicos. Existem arqueólogos, antropólogos, historiadores especializados numa determinada cultura ou num determinado período ou local e até especializado num determinado recorte, um tópico específico dentro disso tudo. Só para esclarecer, eu estou me referindo à arte ocidental, certo? A arte oriental pode seguir outros caminhos, já é outra conversa.